Salve galera do segundo ano, dando continuidade às nossas aulas de Química, hoje nós vamos iniciar um novo assunto que se chama diluição de soluções. O objetivo é compreender o que significa diluir uma solução, definir, expressar matematicamente e determinar por meio de operações mentais as diluições mais utilizadas na Química. Quando a gente fala em diluição, nós estamos falando de um processo que consiste em adicionar solvente puro a uma solução pré-existente, tendo como objetivo principal diminuir sua concentração. Lembrando, meus caros, que concentração é uma relação entre a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, se eu estou adicionando solvente naquela solução pré-existente, só solvente, eu vou automaticamente aumentar o volume da minha solução. Como resultado, eu vou ter uma menor concentração. Por quê? Porque eu vou estar aumentando o meu denominador e aí essa divisão vai dar um número menor. Quando eu tenho uma solução inicial, eu tenho uma certa concentração. Se eu aumento o volume dessa solução, automaticamente o meu volume vai aumentar, ou seja, o volume da minha solução final vai aumentar, e aí a minha concentração ela vai diminuir. Vejam que você pode olhar isso comparando as tonalidades da concentração de ambas as soluções. Aqui eu tenho uma concentração maior, aqui eu tenho uma concentração menor. E isso aconteceu porque você aumentou o volume da solução adicionando solvente. Isso é muito comum no dia a dia, quando você vai pintar alguma madeira, forro, parede de madeira, porta, janela de madeira, principalmente com verniz, você utiliza muito esse produto aqui. Ele é um diluente, a água ras. Então, ele serve para diminuir a concentração. As tintas em comum também, todas elas vêm com um processo de diluição se for tinta à base d'água. Os produtos de limpeza, que são hoje em dia todos concentrados, então você já não joga ele, você de uma vez só, você tem que ter um certo volume de água ali para que ocorra a diluição. Então, isso é muito comum com os produtos que a gente utiliza no dia a dia. Um exemplo bem simples para te entender, maluco. Quando você compra um açaí e esse açaí vem muito grosso, tem gente que não gosta de açaí muito grosso. Então, o que a pessoa faz? Ela coloca mais água. Quando ela coloca mais água, ela aumenta o volume dessa solução, automaticamente o açaí fica mais fino, menos grosso, vamos dizer assim. Por quê? Porque você aumentou o volume e, como consequência, você tem uma diminuição da concentração. Um outro exemplo, quando você faz um suco daqueles de pacotinho, você pega lá o soluto, que é o pozinho, um volume de água, que é o solvente, mistura e faz a solução. Mas, em certos casos, aquela solução daquele suco que você está fazendo ficou muito forte, ou seja, muito concentrado. Na química é muito concentrado. O que é que você faz? Joga mais água. Qual é o que você está fazendo? Você está adicionando solvente puro. Qual é a consequência? Aumenta o volume, diminui a concentração daquele suco. Beleza, galera? Então, é muito simples. Diluir significa adicionar solvente numa solução já pré-existente, tendo como consequência o quê? A diminuição da concentração. E o que é concentração? É a relação entre a massa do soluto pelo volume da solução. Nós vimos aqui concentração comum, concentração molar e concentração em título. Existem outras, mas nós vimos essas três aí. Matematicamente, como é que vai ficar isso? Olha, quando a gente tem uma solução inicial, olha, a gente tem um volume 1, uma concentração 1 e uma massa 1. Então, isso é o início. Quando você adiciona um solvente, olha, VA, o que vai acontecer, galera? Esse volume final dessa solução, ele vai aumentar. Qual é a consequência? Você vai ter um volume 2, uma concentração 2, porém a massa permanece a mesma. Por quê, professor? Porque eu não estou adicionando soluto, eu estou adicionando solvente. Então, se eu estou adicionando solvente, eu vou ter um novo volume, que eu chamei de V2, e uma nova concentração, que eu estou chamando de C2. Mas a massa, galera, permanece a mesma. Lembrando que concentração, galera, é a relação entre a massa do soluto, o número de mols, dividido pelo volume. E que massa nada mais é do que quando eu faço isso, a massa ela vai ser o quê? C vezes V. Então, a massa é o produto da concentração vezes o volume. Então, tanto na solução inicial como na solução final, a massa não se altera. Então, eu posso afirmar que a solução inicial, a massa 1, tem a mesma massa na solução final. Eu posso dizer que M1 é igual a M1' aqui.
Beleza? Porque a massa não se alterou. Mas o que é massa em ambos os recipientes? É o que eu acabei de demonstrar em cima. A massa vai ser o volume 1 vezes a concentração 1. E no segundo recipiente? Bom, vai ser a concentração 2 e o volume 2. Então, essa aqui é a forma para você calcular a diluição. Não se preocupe com concentração, com a unidade de concentração. Muitos livros trazem aqui M1, M2 para concentração molar, traz T para título. Ei, galera, usa só o C. O C lembra que é concentração, o V que é volume. No final, tu trabalha com a unidade que ela te fornecer. Beleza? Vamos lá para os exemplos para você entender isso. Se adicionarmos 800 ml de água a 20, ou seja, já existe 20, de uma solução 0,2 mol, olha, 0,2 mol, isso aqui é concentração, é o que mais cai a concentração molar no vestibular, já falei isso para vocês. Iremos obter uma solução de concentração molar igual a quanto? Bora lá utilizar imagens, desenhos. Você não precisa utilizar isso, mas eu vou utilizar aqui para você compreender melhor. Então, eu tenho aqui a minha solução inicial. Ela tem um volume de 20 ml e uma concentração inicial de 0,20. Eu vou pegar e vou aumentar esse volume adicionando 800 ml. Qual é a consequência, galera? A consequência é que eu vou ter um novo volume, e esse volume é de 100. Aí alguém pode perguntar, como 100, professor? De onde vem esse 100? Lembra-se que o volume final, o V2, ele é o volume que eu tinha no início, mais o volume que foi adicionado. Então, se eu tinha 20 e coloquei 80, foi para 100. Automaticamente vai me gerar uma nova concentração. E é justamente isso que a questão está me pedindo. Então, vamos lá. C1, V1, C2, V2. Vou substituir tudo que eu tenho aqui e vai sobrar só o C2, que é o que eu quero achar. Então, concentração inicial 0,2, volume 20. Concentração final, não sei, volume 100. Professor, esse volume não precisa transformar para litro? Não, galera. Porque como eles estão em lados opostos, olha, esses ml vão embora. O que você não pode trabalhar é volume ml de um lado e litro do outro. Tá? Você não pode fazer isso. Então, fazendo essas contas aqui, 0,2 vezes 20 vai dar 4, e aqui 100 vezes C2 vai dar 100 C2. Eu quero achar o valor de C2, então o que é que eu faço? Esse 100 que está do lado direito multiplicando, passa para o lado esquerdo dividindo, e aí rearranjando vai ficar isso aqui, olha, 4 dividido por 100. 4 dividido por 100 vai dar 0,04. Então, a resposta correta aqui é justamente a letra D. Vejo que a concentração diminuiu. Por quê? Porque você aumentou o volume da solução adicionando esse solvente. Certo, galera? Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo e assistir novamente. Vamos para o exemplo 2. Adiciona-se água destilada a 150 ml de uma solução 0,5 mols. Eu vou adicionar água numa solução que já tem 150 de concentração 5 mol. Até que a concentração fosse de 1,5. Veja que a concentração está diminuindo. Qual o volume final obtido em ml? Agora ele quer saber qual é o volume final dessa solução cuja concentração é 1,5. Vamos lá para os desenhos. Então, eu tenho uma solução inicial cujo volume é 150 ml. Bora entender. E a concentração é 5. Eu vou adicionar água. Não sei quanto foi adicionado. Ele só está dizendo. Olha, aqui no texto ele fala, adiciona-se água. Não falou o valor. E aí, quando ele adicionou água, essa concentração caiu para 1,5. Automaticamente, eu vou ter um volume final aqui, olha. Porque a tonalidade mudou porque a concentração diminuiu. Como é que eu resolvo isso? Simples, galera. Mesma fórmula, C1V1, C2V2. Só que agora a gente vai atrás do V2. Então, vamos substituir o que eu tenho aqui na questão nas letrinhas, olha. Beleza? Agora eu vou achar meu volume final. Multiplicando o lado esquerdo aqui, eu vou ter 750. Passando 1,5 dividido, eu vou ter um volume de 500 ml, galera. Então, a resposta é a letra C. O volume final é 500 ml. Se ele quisesse complicar nessa questão, maluco, ele poderia perguntar qual foi o volume adicionado. Então, o que é que você deveria fazer? Se você achou o volume final que é 500, aí você voltaria lá para o início. Lá no início, antes de chegar em 500, quanto é que eu tinha? 150. Então, se eu tenho 150 e cheguei em 500, é porque foi adicionado quanto? 350. Se a pergunta fosse qual o volume adicionado, seria a letra D. Mas ele não quer, ele quer o volume final. Beleza? Qualquer dúvida, volta o vídeo também. Vamos para mais uma questão. O volume de água em ml que deve ser adicionado a 800 ml de solução aquosa, 0,1 mol de ureia, para que a solução resultante seja 0,8 mol, deve ser igual a quanto? Opa, papai, agora sim!
Ele quer saber qual é o volume que foi adicionado. Vamos lá para a imagem. Eu tenho uma solução cujo volume inicial é 80 ml e a minha concentração inicial é 0,1 mol. Eu vou adicionar água aqui, não sei quando. Quando eu adiciono essa quantidade de água, a minha concentração final foi para 0,08. Veja que diminuiu. Isso foi consequência de o volume ter aumentado. Mas eu não sei qual é esse volume final. Eu vou atrás dele. Então, vamos lá. C1V1, C2V2. Substitui os valores todinhos aqui, olha, todos. Tá? Então, aqui só um detalhe, galera. Aqui teve uma inversão, tá? Então, aqui é C2V2, tá? Vamos só ajeitar aqui com vocês, olha, C2V2. Aqui é C1V1, beleza? Então, ajeite aí no seu caderno aqui, presta atenção, estou ajeitando. Então, houve uma inversão, mas a ordem aqui não vai influenciar. Então, agora do lado esquerdo eu tenho a concentração final, do lado direito eu tenho a concentração inicial, tá? Bora fazer as contas. Fazendo as contas disso aí, olha, aqui 0,1 vezes 80 vai dar 8. E aqui esse cara que está multiplicando com o meu V2, não V1, tá, galera? Ele passa dividindo. Fazendo essa divisão aí, galera, o meu V2 vai dar 100 ml. Opa, professor, é a letra E. Não, calma, ei. 100 ml é o volume final. Então, eu já tinha lá no início 80 antes de chegar aqui, olha. Aqui que é 100. Então, para chegar em 100 ml, que é aqui, é porque foi adicionado esse cara. Então, se eu tinha 80, para chegar em 100, quanto é que foi adicionada? Basta fazer a conta. O volume adicionado é o volume final menos o volume inicial. Olha, volume final menos volume inicial. Quanto é que vai dar isso? 20, galera. Beleza? Então, aqui sim, a resposta é a letra C. Então, cuidado quando ele pedir qual foi o volume adicionado. Você primeiro calcula o volume final e depois faz uma subtração. Vamos para a última. Submete-se 3 litros de uma solução 1 mol por litro de cloreto de cálcio à evaporação até um volume final de 400 ml. Sua concentração molar será de quanto? Então, eu tenho aqui minha concentração inicial, que o volume é 3 litros. Meu volume inicial é 3 litros e a minha concentração inicial é 1 mol por litro. Só que ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma evaporação. A evaporação não é a adição de solvente, é a retirada. Então, se vai evaporar, o que é que vai acontecer? Esse volume vai diminuir, galera. Olha aí, o volume diminui. Se o volume da minha solução diminui, agora a concentração aumenta. Então, o meu volume era 3 litros, galera, e foi para 400 ml. Olha aí agora, baixou muito, baixou 1,6 ml. Então, automaticamente, essa concentração vai ser maior. Só tem um problema aqui, galera. Aqui está litro e aqui está ml. Ou eu transformo tudo para litro ou tudo para ml. Você escolhe. Bem, eu escolhi transformar tudo para ml. Olha. 3 litros é a mesma coisa que 3.000 ml. É só multiplicar por 1.000. Beleza? De posse disso, joga na fórmula. C1V1, C2V2. Substitui esses valores aí, galera. Olha aí. E aí vai acontecer o seguinte. Novamente aqui, olha. Eu esqueci de inverter, olha. Então, aqui, olha. Aqui é o C2, aqui é o C1, tá? Foi erro meu aí. Então, estou gravando aqui agora para vocês e estou só ajeitando aqui, olha. Tá? Beleza? Então, aqui vai ser C2 e aqui vai ser V2, beleza? E aí, o que é que você faz? Fazendo essa multiplicação aí, olha, o que é que vai acontecer, olha. Esse 400 que está multiplicando com o C2, não é o C1, tá, galera? Ele passa dividindo. E aqui, na solução inicial, deu 3.000. Fazendo essa divisão, olha, o meu C2, não o meu C1, tá, galera? Vai dar 7,5 mol. Automaticamente, letra E. Veja que aumentou muito a concentração, porque o volume baixou muito. Beleza, galera? Então, isso é diluição de soluções. Então, qualquer dúvida é só voltar ao vídeo, reassistir a aula novamente, como resolver. Então, eu te mostrei 4 exemplos aqui, como calcular a concentração, como calcular o volume e, dependendo, como calcular o volume adicionado. Volume final, concentração final, volume adicionado, ou quando a concentração aumenta, quando você diminui o volume, que foi esse exemplo 4 aí. Certo, galera? Então, um abraço, até a próxima. Já já eu vou estar postando aqui uma lista de exercícios valendo a primeira atividade desse
novo ciclo das aulas de Química de vocês. Falou, galera? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição nesse horário aqui ainda para vocês.